O surrealismo talvez seja a vanguarda mais viva ainda hoje, né? Ainda hoje grupos se declaram surrealistas, pessoas que se assumem surrealistas. Foi muito forte na América Latina, sobretudo no México, mas também na Argentina. Quando a gente fala de surrealismo, a gente tem que pensar um pouco nessa palavrinha, né? Sur, sobre em francês. Muitas vezes em Portugal traduzido como sobre-realismo. Como é o caso desse quadro já de Salvador Dalí, né? O Sonho, em que a gente tem uma figura que a gente não sabe dizer o que é, uma figura que parece ser de marshmallow e que lembra o rosto do próprio Dalí, e segura por essas, eu chamava antigamente de estacas, mas o Dalí numa entrevista televisiva chama de mulitas, muletas. E esses elementos deslocados, né, uma construção arquitetônica lá no fundo, um universo Dalí sempre desolado, uma lua, e as coisas sem explicação. Na verdade, o surrealismo vai buscar a realidade do sonho, vai buscar a lógica do mundo onírico, vai estabelecer um contato com o id, que é quando não há vigília da razão, extremamente pensado com os manifestos de André Breton, se estabeleceu na pintura, na escultura, no cinema, é o caso, eu recomendo, né, do filme que é curto, fácil de ver, O Cão Andaluz, de Luiz Buñuel e Salvador Dalí, tem disponível na internet também. Tem a famosa cena da lâmina que corta um olho, depois que uma nuvem passa cortando uma lua no céu. Eu trouxe aqui fragmentos do manifesto surrealista de André Breton, para a gente entender. Ainda vivemos sob o império da lógica. Eis aí, bem entendido, onde eu queria chegar. Bom, primeira força inimiga do surrealismo, a lógica. É o que vai ter no livro O Romance do Breton, que é o Nadja, ou Nadja. Quando o Breton conhece uma mulher chamada Nadja, que faz todo tipo de associação de delírio e ela é depois internada como louca, condenada, né, por pensar diferente. Voltando ao texto, mas os procedimentos lógicos em nossos dias só se aplicam à resolução de problemas secundários. O racionalismo absoluto, que continua em moda, não permite considerar senão fatos dependendo estreitamente da nossa experiência. Os fins lógicos, ao contrário, não escapam. Inútil acrescentar que à própria experiência foram impostos limites. Ela circula num gradeado de onde é cada vez mais difícil fazê-la sair. Ela se apoia, também ela, na utilidade imediata e é guardada pelo bom senso, caso da artista Nadja. A pretexto de civilização e de progresso, conseguiu-se banir do espírito tudo que se pode taxar, com ou sem razão, de superstição, de quimera, a proscrever todo modo de busca da verdade, não conforme ao uso comum. Ao que parece, foi um puro acaso que recentemente trouxe à luz uma parte do mundo intelectual, a meu ver, a mais importante, e da qual se afetava a não querer saber. Agradeça-se a isso as descobertas de Freud, muito ligados às descobertas freudianas, isso é evidente. Com fé nessas descobertas, desenha-se afinal uma corrente de opinião, graças à qual o explorador humano poderá levar mais longe suas investigações, pois que é autorizado a não ter em conta as realizações sumárias, a não ter só em conta as realizações sumárias. Talvez esteja a imaginação a ponto de retornar seus direitos. Se as profundezas de nosso espírito escondem estranhas forças capazes de aumentar as da superfície, ou contra elas lutar vitoriosamente, há todo interesse em captá-las primeiro, para submetê-las depois, se for o caso, ao controle de nossa razão. O que ele propõe aqui é a investigação automática, deixar subir essas coisas internas, depois, se for o caso, submetê-las à razão. Na verdade, o surrealismo tenta evitar qualquer elemento seja submetido à razão. Ele considera a razão uma espécie de polícia que proíbe as nossas manifestações mais ricas. Os próprios analistas só têm a ganhar com isso. Mas é importante observar que nenhum meio está a priori designado para conduzir este empreendimento, que até segunda ordem pode ser também considerado como sendo da alçada dos poetas, tanto como dos sábios, e o seu sucesso não depende das vias mais ou menos caprichosas a serem seguidas. No domínio literário, isso é importante, só o maravilhoso é capaz de fecundar obras dependentes de um gênero inferior, como o romance, e, de modo geral, de tudo que participa da anedota. Uma prova admirável é O Monge, de Lewis. Olha como eles pegam o Lewis,
autor, né, das Alices. É importante porque é considerado o primeiro artista do absurdo, em que as frases não se concatenam, né? A Alice cai no buraco do coelho e vai cair num mundo onde coisas que não pareciam possíveis para nós acabam sendo. O Lewis Carroll. O sopro do maravilhoso o anima por inteiro, bem antes de o autor ter libertado seus principais personagens de qualquer coerção temporal. Já se percebe que estão prontos para agir com altivez, sem precedente. Essa paixão da eternidade, que os exalta sem cessar, confere inesquecíveis acentos a seu tormento e ao meu. Entendo que este livro só exalta do começo ao fim e da forma mais pura do mundo aquilo que do espírito aspira a deixar o chão e que, despojado de uma parte insignificante de sua fabulação romanesca, à moda do tempo, constitui um modelo de justeza, de inocente grandiosidade. Termo interessante para o surrealismo. Inocente grandiosidade. Parece-me que não se fez melhor, e a personagem de Matilde, em particular, é a criação mais comovente que se possa pôr ao ativo desse modo figurado em literatura. É menos um personagem que uma contínua tentação. E se um personagem não é uma tentação, o que é? Tentação extrema aquela. O nada é impossível a quem sabe ousar. Dá em um monge toda a sua convincente medida. As aparições aí têm um papel lógico, pois que o espírito crítico não se apodera delas para contestá-las. Também o castigo de Ambrósio, falando sobre o monge, é tratado de maneira legítima, pois é finalmente aceito pelo espírito crítico como desenlace natural. Só com muita fé poderíamos contestar o direito de empregar a palavra surrealismo, sobre realidade, no sentido muito particular em que entendemos, pois está claro que antes de nós esta palavra não obteve êxito. Defino-a, pois, de uma vez por todas. Agora ele faz um verbete quase dicionário. Ó. Surrealismo, substantivo masculino. Automatismo psíquico puro, pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo o controle exercido pela razão, fora de toda a preocupação estético-moral. É quando aquilo vem automático. Se eu sou pintor, eu pinto automaticamente as coisas que me vêm. Se eu sou músico, eu deixo a música fluir. Se eu sou escritor, eu deixo as ideias me conduzirem. Ele faz um verbete agora para a enciclopédia. Elemento da filosofia. O surrealismo repousa sobre a crença na realidade superior de certas formas e associações desprezadas antes dele, na onipotência do sonho, no desempenho desinteressado do pensamento. Tende a demolir definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos e a se substituir a eles na resolução dos principais problemas da vida. Vamos ver então um resumo do que a gente leu do manifesto, de fragmentos do manifesto surrealista de André Breton. Esse quadro aqui, acho espetacular, de René Magritte, né? O Castelo dos Pirineus. Notem, tem um castelo e um rochedo tão realisticamente pintado no meio de um céu muito real, ondas muito reais. E o que foge à realidade? Essa noção impossível no nosso mundo. Ó. A libertação da razão. É como se fosse uma imagem de sonho. Então, primeira coisa, a arte do inconsciente. O surrealismo é ditado diretamente do inconsciente. Sem as prisões, sem a polícia, como usei antes, né, da razão, da higiene, da moral, da ética. Automatismo psíquico, arte automática. E aí, no caso da literatura, a escrita automática, ó, de onde saem elementos da literatura moderna, fluxo de consciência, monólogo anterior, tão caros a uma Clarice Lispector depois. Um exemplo de escrita automática é a atuação escrita de Pedro On, poema português. Pode-se escrever sem ortografia, pode-se escrever sem sintaxe, pode escrever sem português, pode escrever numa língua sem saber essa língua, pode escrever sem saber escrever, pode escrever caneta sem haver escrita, pode escrever escrita sem haver caneta, pode escrever caneta sem haver caneta, pode escrever sem caneta, pode escrever e escrever plume, pode escrever sem escrever, pode escrever sem sabermos nada, pode escrever nada sem sabermos, pode escrever sabermos sem nada, pode-se escrever nada, pode escrever com nada, pode-se escrever sem nada, pode-se não escrever. Aliás, eles diziam, quando o fluxo parar, pensa em branco, 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 para não atrapalhar o fluxo. Isso é a escrita automática, o fluxo de consciência. Olhando para as artes visuais, esse quadro que todo mundo imagina gigantesco e que é pequenino, né? 24 por 33. Um quadro que tem a largura de uma folha de ofício. Pequenino.
a persistência da memória, nesse período de descobertas freudianas, esse mundo tipicamente daliniano, ó, isso aqui é Girona, que tem uma paisagem tanto desértica, a água, né, plácida lá no fundo, rochedo, de repente uma chapa que a gente não sabe o que é, né, uma prancha, uma caixa, sobre ela um galho de árvore e um relógio mole. Como os relógios estão moles, ó, como o tempo está mole, dentro desse relógio de bolso tem uma toca de formigas. Essa figura que ninguém sabe o que é, essas figuras de marshmallow que ele usa, e que tem uma feição que lembra um quê de Dali. As coisas aqui, se procurarem lógica, vão estar falhando, né? Já que é surrealismo. Essa árvore lembra muito a árvore de Esperando Godot, a peça de Samuel Beckett, que ele coloca como cenário uma única árvore seca. Um quadro que já teve explicação psicanalítica, olha o título: Sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã, um segundo antes de acordar. Que loucura o título. Na verdade, aqui muita gente vê a Gala, a esposa do Dali, que o teria traído, ele traiu ela, quer dizer, que no mundo todo mundo se pegava. Ela flutua sobre um rochedo que também flutua, gotas d'água flutuam, nisso que lembra uma água, mas olhem bem como aquele elefante artrópodo do fundo, de pernas compridas, pisa. Nós temos ali um rochedo. Temos uma romã, várias coisas, né? Mensagens subliminares fazem parte do surrealismo. A sombra da romã forma um coração, a ideia de amor que tem aqui. A romã, que é um fruto do amor, notem, ela se abre, deixando frutinhos. Sai aqui um peixe, uma garopa. Peixe também é simbolicamente pênis, aquele que penetra na água. De dentro da garopa sai um tigre, de dentro do tigre sai uma tigresa, de dentro da tigresa sai uma espingarda, cuja baioneta aponta para a mulher. Quer dizer, é o amor que se converte em ódio, essas mesmas coisas. Distante e quase que incólume, um elefante branco de patas finíssimas, artrópodo, carrega um obelisco de gelo, lembrando uma história dos assírios, né, de que Arsubanipal pediu para comemorar uma batalha em guerra que trouxessem um bloco de gelo para a cerveja. Diz que um bloco de gelo foi trazido ao lombo de um elefante. Há quem interprete, né, essa loucura toda amorosa, do amor ao ódio, e aqui estaria o Dali, passando incolumemente lá atrás. Há quem enxergue até no elefante traços de Dali. Só que as pessoas estão buscando muita lógica. Lembra que isso aqui é um impulso, pode ser emotivo, pintado, como ele diz, né, como se fosse pintado assim, segundos antes de amanhecer, de acordar. Detalhe, muita gente fica impressionada, a qualidade realista do Dali. As coisas internas têm uma qualidade de realismo imensa. O que estabelece a quebra de realismo são as conexões. Daí o surrealismo, a realidade que estaria além desta. Eu adoro esse aqui, o canibalismo de outono. Figuras feitas de marshmallow, né, estão literalmente se comendo. Notem que as mãos desse aqui pegam nessa gordurinha aqui, prova com uma colher a substância. Ao mesmo tempo, essa figura tem um garfo e já tira uma fatia da outra aqui, ó, que se mescla com ela, uma fatia. Há frutos cascados, como se fosse a natureza morta. A velha muleta do Dali, ó, as frutas descascadas à mercê do tempo. Há uma figura humana e uma casa que partem lá adiante, gavetas. É um quadro impressionante. Ou este aqui, que quadro impressionante, premonição da Guerra Civil Espanhola. Nota que são figuras que são difíceis de entender. Aqui tem uma figura humana, uma caixa, algumas coisas reais no meio. Então tem essa figura que ela é seio, braço que é perna, cabeça monstruosa. Uma outra figura que tem um braço grudado a um braço, formas, né, de que alguma coisa, de que lembra alguma coisa, algo antropomórfico, né, algo humano, como um pé aqui. O céu absolutamente realista. É um quadro impressionante. Ó, o Magritte, essa confusão de classificar o Magritte, né? O amor é cego, essas ironias do Magritte, literalmente, né, estão se beijando de modo cego. Salvador Dalí, olha o título, eu trouxe por causa do título, os títulos tautológicos do surrealismo. Média taça, né, meia xícara gigante voadora, com anexo inexplicável de 5 metros de comprimento. Que loucura, gente. E é isso aqui. É uma taça com um anexo inexplicável, além de outras coisas inexplicáveis, né? O cubo, uma pessoa no fundo. Miró, para muitos, foi associado também ao surrealismo. Ele se associou ao surrealismo, né? Embora ele pareça muito mais
geométrico, parece muito mais abstrato, mas se fala muito do colorido dele, dessas figuras emblemáticas que aparecem. Há figuras, né? É uma arte que não deixa de ser figurativa. O que se adora em Miró é o colorido, tão espanhol, tão marcadamente espanhol. Então aí está o Joan Miró. Max Ernst, também, ó. Aqui, esse é um quadro curioso, porque tem uma paródia com a Pietà, porque é Pietà ou Revolução da Noite. Parece um cadáver sobre o colo. Há uma confusão entre, né, o fundo e a figura também, entre as cores. Mas tudo nesse ilogismo permanente. Frida Kahlo, que foi associada ao surrealismo depois de visitas surrealistas ao México. Ela está com o Diogo Rivera no colo, ele com um olho na testa, e com uma ligação enorme de sonho ao mundo mexicano, né? Então, o abraço amoroso do universo, a terra do México, eu mesma, Diego e o senhor Jolotl. Dentro dessa mitologia mexica que aparece aqui, para muitos asteca também, então dizem que ela se converte ao surrealismo a partir do momento que ela coloca os sofrimentos dela dessa forma de sonho, na forma de delírio, como é típico da Frida Kahlo, com suas cores. Man Ray, o mesmo fotógrafo que vocês viram no Dada, ele criou uma técnica de aplicar objetos diretamente sobre o filme. Então é o que foi chamado de raiograma, porque é o Man Ray, né? Então, raiograma do nome dele, ou fotograma, uma técnica fotográfica. Aqui no caso, o beijo, é como se colocasse o rosto diretamente no filme, as mãos diretamente no filme. Há um de limões que mostra bem isso. Ó, aplicação de rodelas de limão diretamente sobre o filme, criando essa coisa que parece sonho, né? Uma fotografia que parece tão nebulosa, tão ligada a sonho, tão ligada ao místico, né? Tão ligada a essa ideia daquilo que sai fora do controle da realidade, o que é algo tipicamente surrealista.